Fala pessoal, tudo bem? Tudo bem? Sejam bem-vindos a essa revisão. Vamos falar um pouquinho de Enem hoje, no primeiro tema que eu quero trabalhar com vocês aí, que é o tema meio ambiente, galera. Com certeza absoluta, eu cravo para você, vai ter questão de meio ambiente na prova. Pode ter certeza absoluta, vai ter questão que envolvendo algum problema ambiental, alguma relação ambiental. E aí, galera, é entender uma coisa. Como vai cair isso, professor? Entender conceito é importante? Claro, entender conceito é importante. Mas, pessoal, não adianta nada você entender o conceito e não aplicá-lo no seu dia a dia. Então, quando pensa em problema ambiental, nós temos uma problemática aí. E é a aplicação das problemáticas, o entendimento dessa problemática que o Enem quer ver, quer arguir de você. Na geografia como um todo, nós dividimos ela em vários campos, mas dois campos são principais: o da geografia física e o da geografia humana. A geografia física, apesar de contar com algumas questões mais conteudistas de geografia física, envolvendo assim agentes modeladores de relevo, como o vento, a chuva, o sol, estruturas do solo, estrutura interna da terra, domínio de vegetação do Brasil, o mais comum é que, mesmo na geografia física, os temas sejam associados a mudanças na sociedade e da sociedade. Nas questões sobre bacias hidrográficas, por exemplo, a construção de barragens, exploração energética, o uso de recursos naturais, muito provavelmente podem aparecer. Uma coisa também interessantíssima que deve aparecer aí, sustentabilidade, né? Uma aposta quase certa para esse Enem 2022 é temas relacionados à sustentabilidade. Nós estamos no século XXI, tem que ser, galera, o século da sustentabilidade para a gente. Então, ó, vamos dar uma olhada nos assuntos que tiveram mais presentes. Esse é um levantamento que o Guia do Estudante fez em 2019 dos assuntos que mais caíam da geografia física. E aí, ó, destaque: climatologia, em torno de 10% das questões giravam ali em torno de climatologia, cartografia, biogeografia, hidrografia, geomorfologia, a geografia dos solos. Esses aí são os assuntos que mais são pertinentes, que mais vão cair no nosso Enem, no Enem de Ciências Humanas nos últimos anos, tá, galera? Então, dentro da geografia física, é uma geografia que está ligada muito diretamente à natureza, como ela se comporta, relações dela com o nosso dia a dia. Então, esses temas aí são extremamente necessários, importantes e vão cair de alguma forma. É importante que você saiba. Vai dar para falar de todos hoje, professor Roger? Hoje não vai dar para falar de tudo, mas vamos tentar dar uma pincelada em muita coisa aqui para ver se a gente consegue auxiliar você nesse processo, tá? E a geografia humana, o outro grande campo aí que a gente trabalha na geografia. Na prova de ciências humanas e suas tecnologias, é inteiramente, extremamente interdisciplinar e acaba tendo como foco principal promover relações sobre sociedade, a interação dela com o espaço, a visão crítica sobre as ações da humanidade. Sendo assim, é de se imaginar que a maior parte das questões de geografia do Enem acabem se concentrando na parte da geografia humana, uma subdivisão que explora justamente a relação do homem com o meio, né? Geopolítica também se encaixa aqui dentro da geografia humana. Nos últimos anos, essas questões se referiam principalmente aos seguintes conteúdos. Vamos dar uma olhada aí no que mais caiu no Enem, claro, esse levantamento até 2019, sobre o Enem de geografia na área das ciências da geografia humana. Questões ambientais, como eu falei para vocês, é até o primeiro tema que a gente vai trabalhar aqui, questões sobre o meio ambiente, urbanização, globalização, fundamental, né? Geografia agrária, geografia da indústria, demografia, ordem mundiais e conflitos, relações internacionais, Oriente Médio, problemas urbanos, América Latina, energia e espaço geográfico. Então, dentro da área das ciências humanas, tem caído nos últimos anos, ou caiu nos últimos anos, desde que o Enem foi confeccionado lá, essas questões predominantemente dentro de geografia humana. Tá ok, galera? Então, ó, fica ligado aí para você poder entender um pouquinho como funciona isso. Tá ok? Tá ok? Também é possível a gente já ter... E daqui já é um Levanta do Descomplica, que também traz muita coisa bacana. Tem que trazer coisas dessa galera que trabalha em cima disso, né? Estruturas produtivas no mundo, do Brasil, das cidades, agricultura, que a gente vai tentar falar aqui um pouquinho hoje sobre também agricultura, a geografia urbana, geografia populacional, globalização, cidadania, cartografia, estrutura da terra, fontes de energia e atmosfera, vamos tentar falar hoje também, hidrosfera, domínios ambientais brasileiros e do mundo, a questão ambiental e, claro, a atualidade, tem que ficar ligado nas atualidades. Pessoal, e aí eu chamo a atenção para uma coisa, rapidinho aqui, voltar aqui, 2 minutinhos aqui, só para a gente falar de uma coisa que eu acho que também é significativa. Quando a gente pensa ali nas atualidades, o Enem trabalha com banco de questões. Tem um banco de questões ali que ele é testado, tá, galera, ao longo do ano, para você ver a viabilidade dessas questões. Claro que ele é testado sem que as pessoas tenham noção de como está funcionando, de que aquela questão vai cair no Enem. A gente tem uma questão de minimamente ter essas questões. Ninguém pode saber que aquela questão é a questão do Enem, que pode cair no Enem depois. Até por causa da questão da confidencialidade e tudo mais. O Enem vale muito para muita gente. Então, são milhões de pessoas ali buscando coisas que, sem dúvida nenhuma, vão ajudar e podem mudar a vida delas. Então, o mínimo de confidencialidade tem que se ter. Mas
a gente sabe que essas questões elas têm que ter uma viabilidade também. Então, nesse contexto de viabilidade, essas questões elas precisam ser trabalhadas, elas precisam ser testadas. Então, normalmente, você tem ali meses no início do ano onde você está testando essas questões para depois ver quais delas podem ser aproveitadas nessa prova. Então, o que aconteceu, por exemplo, nos últimos 2 meses de atualidade dificilmente vai cair no Enem. Então, o avanço da Rússia ou o retrocesso, né, da Rússia na guerra da Ucrânia na última semana, no último mês, dificilmente vai cair. Por quê? Porque não deu tempo de fazer uma questão nesse sentido e testá-la. Pode cair, é claro, esse contexto relacionado à Guerra Fria, outros fatores, a situação da Rússia, da OTAN, sem dúvida nenhuma isso pode cair. Mas uma coisa muito específica do último mês, dificilmente vai cair, porque não deu tempo ainda de ter uma aplicabilidade sobre ela, ter um teste sobre ela, sobre esse tipo de questão. Por isso fica ligado no funcionamento, né, das questões do Enem. Também isso é necessário. Vamos voltar lá para o slide para a gente poder estar continuando aí. E aí eu começo trazendo uma questão do Enem de 2020, para você, um Enem recente, mostrando sobre questão ambiental, como que funciona, como essa vibe aí da questão ambiental. Aqui, ó, questão 88, era o caderno azul, tá? O primeiro texto, na verdade, é uma imagem do Rio Tietê em São Paulo. A foto ali do Delfim Martins, pulsar. E o segundo texto está lá, ó, o Rio Tietê está morto. Isso é uma afirmação. Olha como é importante, se você ler bem uma questão, como você vai chegar facilmente ao resultado, como você vai chegar facilmente àquilo que você precisa. Ó. O Rio Tietê está morto. Ao menos uma parte dele, 137 quilômetros para ser mais preciso. Uma pesquisa da Fundação SOS Mata Atlântica mostra que em 2016, o trecho do rio com qualidade de água classificada como ruim ou péssima começa lá em Itaquaquecetuba, passa por toda a região metropolitana de São Paulo e chega até Cabreúva, já no interior de São Paulo. Nesse trecho, a água não tem oxigênio suficiente para abrigar vida. Disponível lá na revista Época, da Globo. Acessa lá em 7 de dezembro de 2017. Pessoal, importantíssimo olhar a fonte. Da onde foi extraído, quando foi extraído, porque ali te dá indicativo. Você vê que você tem uma imagem do rio no primeiro texto e um texto falando sobre a situação deplorável, complicada desse rio. E assim, começa já falando que o rio está morto. Considerando a análise dos textos, a condição atual desse rio tem como origem o quê? Ó, a valorização do sítio urbano, você vê que está falando sobre uma condição precária do rio. Isso está ligado a uma valorização do sítio urbano? A extinção da vegetação nativa? Está falando sobre vegetação nativa ali e como a ocupação desse rio gerou isso? Recepção de densa carga de dejeto. Dejeto é o esgoto, que muitas vezes, inclusive, é in natura, despejado diretamente nos corpos líquidos, como os rios. Captação desordenada do regime pluvial. Tá falando sobre essa captação? Que não tem controle do rio, da água da chuva, ali até a água pluvial, né? Tá ligado à chuva. Ou expansão do uso de defensivos químicos. Eu chamo a atenção, em que momento ali falou sobre defensivo? Então, pessoal, é uma questão que pensa aí, o que você colocaria como resposta? Vamos lá, o que você pensa aí como resposta para essa questão? Que letra você marcaria? Vou beber uma aguinha aqui, para molhar a palavra, vocês vão perceber que eu falo pra caramba. Meus alunos sabem que eu falo muito, né? Eu sei que muita gente não gosta disso, mas tem hora que é necessário. Mas é uma questão simples, né? É uma questão de interpretação. Você não precisa nem saber tanto de geografia para ver que tá falando de um rio que tá morto por quê? Porque a carga de dejeto que é jogada sobre ele é enorme, né? E nessa carga de dejetos enorme, você acaba tendo um grande problema, que é a poluição desse rio. E a gente tá falando de um rio de um grande centro urbano, do nosso grande centro urbano. Boa tarde, ó, João Vitor aí chegando aí. Boa tarde, João Vitor. Seja bem-vindo à nossa live. Você falou comigo tantas vezes, né, para fazer uma live. Tamo junto aí. E tomara que eu possa te ajudar com alguma coisa para que nesse domingo você possa chegar bem para essa prova, tá certo? Tamo junto aí. E qualquer dúvida que surgir, pode mandar aí, que nós estamos aí para isso mesmo, tá, galera? E assim, tem muita questão que, sem dúvida nenhuma, é interpretação. Ó. Trouxe uma outra questão, ainda dessa prova de 2020, do caderno azul lá, era a questão 90. E aí, de novo, tem 2 textos. A diferença é que no outro mostrava uma imagem, um texto, essa daqui são 2 textos mesmo. E a gente vai ver que, olha a interpretação, tá, galera? Fala, Manuela, tudo bem? Tamo junto, hein? Tomara que eu possa te ajudar de alguma forma, né? Tomara que seja bom para vocês. Qualquer dúvida, pode mandar aí que a gente está aí para poder auxiliar vocês, tá bom, galera? Olha aí, essa questão 90, a gente está falando de problemas ambientais. O primeiro grande tema que eu acho que com certeza estará nessa prova de 2022 é a questão do meio ambiente. E aí, olha essa questão, ó. O aumento de casos suspeitos de febre amarela, começou falando de doença, em Minas, pode estar relacionado à tragédia de Mariana. Pode estar relacionado à tragédia de Mariana, ao rompimento da barragem, a gente viu isso lá em 2015, segundo a bióloga da Fiocruz, Márcia Chame. A hipótese tem como ponto de partida a localização de cidades mineiras que identificaram até o momento casos de paciente com sintomas da doença.
Grande parte está na região próxima do Rio Doce, afetado pelo rompimento da barragem do Fundão em novembro de 2015. Então, o pessoal está ali falando que essa situação da febre amarela pode ter diretamente uma relação com o rompimento da barragem, tá? Claro que ela fala que pode ser porque houve um aumento do número de casos. Olha o texto 2. Por outro lado, Sérgio Ribeiro considera remota a possibilidade de influência da tragédia de Mariana, lá em Minas Gerais, nesse surto de febre amarela em Minas Gerais. A febre amarela é uma doença do interior de floresta. O mosquito que a transmite põe ovos em cavidades de árvore e em bromélias. É um mosquito da estrutura da floresta. Ele não se relaciona muito com grandes corpos d'água e com rios. As cidades afetadas pela doença que estão na região, onde os rejeitos não chegaram com força para derrubar a floresta, diz o biólogo. Dá para ver, galera, que há um ponto de contradição entre os dois ali. Sim, um fala que pode ter, a primeira fala que pode ter relação diretamente com o rompimento da barragem, e o segundo fala que não tem nada a ver, porque a relação do mosquito não tem nada a ver com corpos d'água, é um mosquito de floresta, então esse problema não estaria associado ao rompimento da barragem, esse aumento do número de casos. E aí vem a questão, ó, sobre a tragédia de Mariana, os textos apresentam divergência quanto? No que eles discordam? É isso que está perguntando, é uma questão de ciências humanas, a última questão da prova de 2020 do Caderno Azul, e de fato é uma interpretação do texto ali, galera. Uma questão de meio ambiente, de problemas ambientais, que é só você interpretar, ó. Poluição dos rios locais, eles divergem nisso, na poluição dos rios, na identificação da área afetada, na destruição da vegetação nativa, no aparecimento de enfermidade endêmica ou no surgimento de comunidades desabrigadas. Eles divergem numa coisa, e tá claro ali que eles vão divergir no quê? Na questão da enfermidade, na questão da doença. É a doença que é o ponto de discordância, se ela de fato está associada a tragédia de Mariana ou não. O Melo perguntou se cai muita teoria demográfica. Vamos tentar até falar, assim, teoria, deixa eu voltar aqui rapidinho, daqui a pouco a gente volta pro slide, mas teoria, João Vitor, não cai muito não. Cai a aplicação dessa teoria, principalmente quando fala de população. Porque do que te adianta saber que Thomas Malthus foi o cara que desenvolveu a teoria malthusiana, que falava isso, se você não souber como isso se aplica, que assim, de maneira geral tem governos que vão aplicar essa teoria e isso vai explicar como a gente vive de certa maneira, de certa forma. Isso vai explicar o comportamento de sociedades onde você tem um nível de pessoas mais pobres maior. Então tem muitos governos que aplicam a teoria, principalmente a neomalthusiana, que ela se desenvolve muito no século XX, em cima de um entendimento que aquela teoria ela pode se aplicar de uma maneira positiva para as pessoas, que pode mudar a realidade. Então, para o Enem, e no início lá eu falei um pouquinho sobre isso, ele quer pegar de você o quanto que você compreende dessa relação, dessa teoria, sua aplicação no dia a dia. Para o Enem de Ciências Humanas, interessa a sua leitura de mundo com relação a essas teorias. Não necessariamente ter lá um contexto e você marcar que é a teoria malthusiana, neomalthusiana, reformista, marxista. Interessa para a gente como isso se aplica no dia a dia, tá bom? Mas daqui a pouco talvez a gente consiga falar sobre a teoria malthusiana, porque eu falei que no início são muitos assuntos e eles se interligam, galera. Se você conseguir fazer essas conexões neurais sobre as ciências humanas, como ela tá como um grande quebra-cabeça que uma coisa se interliga à outra, você vai conseguir bem na prova. E galera, vocês que estão aí, ó, fiquem tranquilos, cara. Você é capaz. Você é capaz. É importante você ter isso na cabeça. Você é capaz. Vamos voltar ali no slide rapidinho. Marca letra C. Letra C. Na verdade, deixa eu voltar aqui, ó. Era a letra... Opa, deixa eu voltar aqui rapidinho. Era a letra D, que é o aparecimento da enfermidade endêmica. Endêmica que existe num determinado lugar, não acontece em outro. Mas essa enfermidade é o ponto de discordância entre um e outro ali. Porque a primeira bióloga falou que pode ser que a tragédia de Mariana provocou o aumento do casos de febre amarela. O segundo, o Sérgio Ribeiro, ele falou, ó, não tem nada a ver. A tragédia de Mariana não tem nada a ver com o aumento de casos de febre amarela em Minas Gerais, porque o mosquito não se comporta relacionando-se com a questão de corpos d'água. É um mosquito de floresta. Então, em si, a discordância era sobre a questão que envolve a enfermidade, tá? Então você vê, é uma questão de interpretação. A gente interpretar bem, a gente vai bem nessa prova, sem dúvida nenhuma, principalmente com as questões relacionadas às ciências humanas e também na área de linguagens, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho de meio ambiente, vamos falar dos problemas ambientais, entendendo algumas dinâmicas. Ó, eu vou falar de maneira rápida sobre os assuntos, tá, pessoal? Eu não vou ter como falar conceito a conceito, um a um. Por quê? Porque não dá tempo, né? A verdade é essa, não dá tempo. Então eu vou tentar falar de uma maneira bem abreviada. Se surgir alguma dúvida, manda no chat aí que eu tento dar uma olhada aqui, tento responder. Mas assim, a gente vai ter que passar por cima de muita coisa, senão a gente vai ficar aqui até amanhã e eu ainda tenho que trabalhar hoje, além de tudo. Vamos lá falar um pouquinho de efeito estufa. O que é o efeito estufa? Tem muita gente que confunde e a minha grande questão é essa.
Tem gente que acha que o efeito estufa é uma coisa negativa. O efeito estufa não é negativo, pessoal. O efeito estufa garante vida na Terra. É uma propriedade da atmosfera terrestre de reter o calor. Se não fosse isso, nosso planeta seria muito quente e muito frio, o que dificultaria a existência de diferentes formas de vida aqui. Então, efeito estufa, ó, algo positivo. Importante para a regulação de temperatura na Terra, hein? Tá ali até do lado ali, ó, a imagem que mostra aqui como funciona o efeito estufa, como parte dos raios ultravioleta, os raios solares, eles ficam na atmosfera terrestre porque você tem um conjunto de gases ali que vão segurar esse calor. Segurar. Se não segurasse, simplesmente ia bater sobre a superfície e ia voltar para o espaço sideral e a gente teria dificuldade de sobrevivência. Qual é o problema, galera? Aquecimento global. Sim, o aquecimento global é a dinâmica delicada. E ele é um agravamento do efeito estufa. Por que se agrava o efeito estufa, Roger? Porque a gente está lançando muitos gases que são delicados aí para o nosso dia a dia. Olha aí uma atualidade, já que a gente vai falar também de atualidades hoje, está em uma atualidade importante. Atualidade COP27. Está acontecendo agora, inclusive o presidente eleito do Brasil para o próximo ano foi convidado, né? O Lula foi convidado a participar, está sendo lá no Egito e está se discutindo as questões que envolvem meio ambiente, tá, pessoal? Aqui é meio ambiente, aumento da temperatura e como isso vai funcionar. E sim, deve cair no Enem. Por que deve cair? Porque é uma dinâmica que está se discutindo demais, está se batendo muito sobre isso. Então, a dinâmica climática, que se envolve diretamente com o aquecimento global, ela é uma dinâmica importante para a gente. Talvez não falando da COP27 que está acontecendo agora em novembro, mas falando talvez da COP26 do ano passado, falando das dinâmicas de aquecimento global relacionadas a fenômenos como queimadas, como aumento da atividade agropecuária. Então, vamos ficar ligados nisso daí. Poluição atmosférica, a gente sabe como ela funciona, né? Uma alteração da composição da atmosfera em si, porque a gente aumenta a proporção de gases nocivos, de partículas em suspensão, como fuligem e tudo mais. Isso vai estar relacionado diretamente com os meios de transporte. E aí, gente, pensa... Aqui até dá para fazer uma relação aqui com mobilidade urbana. Vamos pensar na mobilidade urbana. Todo ano a galera fala sobre mobilidade urbana como um tema que pode cair como redação do Enem, não sei o que. Eu não vou falar que vai cair porque eu não estou aqui para adivinhar o que vai cair. Estou aqui para dizer para você que é importante entender como funciona a ideia de mobilidade, né? Como se tornar móvel no nosso dia a dia, como é importante isso, até para a qualidade de vida. Já que, assim, olha essa imagem cheia de carros, está gerando uma poluição atmosférica. Então, os meios de transporte, a indústria, o fogo, a queimada, as plantações, o gado, podem gerar um aumento, sem dúvida nenhuma, do nível de poluição no nosso dia a dia. Nas cidades, a gente fazer opção pelo transporte individual em detrimento do transporte coletivo é um problema. É um problema que traz menos qualidade para a gente, que traz um ar mais poluído, que traz um problema para o nosso dia a dia de qualidade de vida e diretamente afeta o aquecimento global, tá, galera? Tá ligado ao aquecimento global. Ele se agrava, obviamente, nos meses de inverno. E por que ele se agrava no inverno? O que o inverno tem? No inverno, galera, principalmente em regiões como aqui, eu sou do Rio de Janeiro, estou aqui em Barra Mansa, interior do estado do Rio de Janeiro, a gente tem um número de chuva menor, você tem uma movimentação menor da atmosfera, massas de ar atuando de maneira, são as mais frias, que ganham mais força. Então isso faz com que o ar fique muito parado, e esse ar muito parado vai trazer problemas relacionados à poluição. Então o inverno é onde doenças respiratórias elas ganham força, também por essa poluição atmosférica, tá? Consequência aí, ó, problemas respiratórios, irritação nos olhos e outras muitas coisas, né? Inversão térmica. Opa, pode cair, hein? Ó, dica aí. Pode cair inversão térmica no Enem. Pode cair, pode cair. Por que pode cair, professor? Porque não caiu até hoje. Pode ser que esse seja o ano de cair. E é um tema importante pra gente. Como que funciona a inversão térmica? Olha ali, a gente tem duas imagens, tá? É uma alteração da circulação atmosférica que acontece normalmente, concentrando os poluentes nas camadas mais baixas da atmosfera. Vamos lá olhar aqui a primeira imagem, ó, o fluxo normal, e a segunda imagem é a inversão térmica acontecendo. Vamos lá. No fluxo normal, nós temos uma camada de ar quente embaixo, que é aquecida na baixa troposfera, uma camada de ar frio, o ar vai subindo, vai ficando mais frio, tá, galera? Porque vai ficando mais rarefeito, a capacidade da atmosfera de prender calor diminui conforme a altitude aumenta, a altura aumenta. E chega a certa altura na troposfera, já está bem frio. Então, ar quente, ar frio, o ar vai subindo e vai ficando mais frio, tá bom? Isso vai gerar, ele vai ganhar peso, daqui a pouco ele desce, aquece, sobe, gera diferença de pressão, circulação atmosférica, e aí acontece a formação de ventos, tá bom? Que é a diferença de pressão atmosférica. Isso está ligado diretamente a esse aquecimento, a esse fluxo normal da atmosfera em qualquer lugar. Só que em dias mais frios, acontece isso daqui, ó. Ar frio, você já vê que mudou, não é o ar quente na baixa troposfera. Ar quente, ele subiu e ficou preso entre duas camadas de ar frio. Ó, ar frio e o ar quente está no meio. Esse ar que foi aquecido na atmosfera, na baixa troposfera, onde estão as casas, os prédios, onde nós estamos, ele não tem força suficiente
para subir. Ele sobe até um certo lugar e aí ele já estaciona ali. Por que isso é ruim, professor? Porque vai faltar acontecer justamente, ó, circulação atmosférica. Para a poluição, inclusive, ela conseguir se dissipar, é interessante haver uma circulação com ventos, com ar ascendente, descendente. Só que nesse caso aqui, o ar frio ele fica preso na baixa atmosfera, o ar quente fica parado, o ar fica parado, e aí você vai ver aquela fuligem, aquela poluição num dia parado. No inverno isso acontece bastante, tá? Grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo principalmente, né? Acontece muito inversão térmica no inverno, e aí você vê aquela cidade acinzentada, aquele ar cinza. Fruto, obviamente, da inversão térmica e da poluição que não está se movimentando. Péssimo para a galera que tem problemas respiratórios, tá? Também é importante falar sobre isso. Vamos continuar aí, pessoal. Quais são as causas? Pode ser a chegada de uma frente fria, ocorre normalmente na madrugada, no início da manhã. Então tem uma ocorrência. Quando está mais frio, obviamente, tem mais força para isso acontecer, principalmente no início da manhã, tá legal? Mais frequente no inverno, guarda aí também que é mais frequente no inverno. Pessoal, ilhas de calor, um outro fenômeno. Pode cair no Enem? Pode cair. Por quê? Porque não caiu ano passado, pode estar caindo esse ano. Fica ligado, dica aí, ó, dica aí de geografia. Aumenta a temperatura do centro urbano. É uma ilha mesmo o centro urbano. Se você olhar aqui, ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Centro, tá aqui o centro. Comercial, rural, para a sua esquerda. Para a direita, residencial urbano, residencial suburbano. Beleza? Observou aqui, ó. Olha aqui como no centro a temperatura, ó, em grau Celsius ou em grau Fahrenheit, ele é maior do que nas periferias, do que na região distante do centro. É entender isso. É entender que a gente tem equipamentos urbanos aqui que prendem mais calor no centro. Então, quando você fala de ilha de calor, você fala de um centro urbano que é mais quente que as periferias. Ô, professor, por que isso acontece? Que causa isso? Grande concentração de asfalto, que retém calor, um elevado número de prédios, de veículos, poucas áreas verdes, vários municípios grandes, grandes centros urbanos normalmente até criam muitas áreas verdes, florestas e tudo mais, como é a Floresta da Tijuca no Rio de Janeiro, para um efeito de diminuir essa situação, esse fenômeno da ilha de calor, que é muito presente, principalmente no verão, diferentemente ali, ó, diferentemente do que a gente tem na inversão térmica, que é mais presente, mais frequente no inverno. Lembrar do albedo. Por que a gente tem que lembrar do albedo? O que é o albedo? Será que alguém aí que está em casa sabe o que é o albedo? Gente, eu acho até que eu perdi o chat aqui, parece que não está chegando nada. Deixa eu mandar um oi aqui para ver se o chat ainda está funcionando. Eu não tô vendo o chat, o chat não está aparecendo para mim aqui. Mas faz parte. Daqui a pouco eu vou abrir o celular para ver se eu consigo olhar o chat melhor aqui. Travou o chat aqui para mim. Mas o que é o albedo? Será que alguém sabe o que é esse albedo? Vou ver se eu consigo abrir o chat aqui para poder facilitar, tá, galera? Poder estar lendo a mensagem. Quem manda a mensagem, que eu vi que chegou com as mensagens ali atrasado, e aí é fogo, né? Agora que eu vi o João Vitor, que você falou que tinha mandado outra ali. Opa, voltamos aqui. Agora vai dar para eu dar uma olhada aqui no chat, que eu vou olhar aqui no celular, vai ser mais fácil. Vamos lá, galera, ó. O albedo é o poder de reflexão que as coisas sobre a superfície elas têm. O albedo é esse poder de reflexão. Então, conforme as cores que a gente tem sobre a nossa superfície terrestre, nós temos poder de reflexão. Tem coisas que refletem mais, tem coisas que refletem menos. Cores mais claras, como branco, reflete mais. Isso é importante. Cores mais escuras retêm mais o calor. E por que é importante pensar nisso? Porque dependendo da cor que é a estrutura que nós temos aí sobre a superfície, você vai ter um centro urbano mais quente ou mais frio. Tem lugares, até já teve questão de UERJ que caiu sobre o porquê que alguns municípios brasileiros criaram legislação para que órgãos públicos fossem pintados na cor branca, para diminuir o gasto aí, ó. Olha como se interliga com fonte de energia, com energia, né? Você pintando um prédio uma cor mais clara, você diminui o calor interno desse prédio. Por quê? Porque ele vai ter um poder de reflexão maior no período mais quente. Então é entender isso, é entender como funciona essa dinâmica. Então quando pensa na ilha de calor, como uma estrutura interessante, é bacana pensar em pintar as casas, o poder público, as áreas que são mais quentes, em cores mais claras para poder diminuir os efeitos desse calor no nosso dia a dia, tá certo? Então, é isso aí. Buraco na camada de ozônio. Ih, caramba, olha aí. Cuidado. Buraco na camada de ozônio não é aquecimento global e não é efeito estufa. Dá para entender isso, galera? Ó, buraco na camada de ozônio não é aquecimento global, não é efeito estufa. Por favor, tá? Buraco na camada de ozônio. Vamos pensar ali na estratosfera. Temos a estratosfera. Na estratosfera, nós temos uma camada que a gente chama de camada de ozônio, porque há um predomínio de O3, ozônio 3 ali, ó, que filtra raios ultravioleta, que são raios, inclusive, nocivos à pele humana, tá? É interessante você olhar aqui, ó, 88 para 2017, o buraco está desaparecendo. E por que isso está acontecendo, professor? Vamos pensar sobre isso, tá?
nós temos um protocolo que é fundamental para entender porque está desaparecendo. Quais são as causas do buraco na camada de ozônio? Emissão de gases do efeito estufa, gases clorofluorcarbono, clorofluorcarbonetos, chamados CF6, que são gases ligados a sistemas de refrigeração, como geladeiras, ar-condicionado. Eles reagem diretamente com o ozônio ao subir na utilização desses processos. Ele sobe e reage quimicamente lá com o ozônio e desfaz a molécula de ozônio e aí cria o que a gente chama de buraco na camada de ozônio, tá? Por que está diminuindo? O Protocolo de Montreal de 1986 colocou fim a esse problema, nos auxiliou, porque a partir dali a gente vai diminuir, deixa eu voltar aqui rapidinho, vai diminuir a emissão desses gases. Várias sociedades, vários países como o Brasil assinaram o protocolo se comprometendo a não emitir mais esses gases, tá? Isso é importantíssimo. Chuva ácida, pessoal, é chuva com pH abaixo do normal. Então, ó, causa queima de combustíveis fósseis, emitindo ali dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, principalmente quando a gente utiliza o carvão mineral, tá, galera? Ele é um elemento importante. Por isso que sociedades como a chinesa, pensa aí na China. A China, ela emite bastante, tem muita chuva ácida lá, porque ela utiliza muito carvão mineral. Então, obviamente, você vai ter ali uma proporção, uma capacidade maior de acontecer, de acometer, de ter chuva ácida nesses espaços, nessa sociedade. Então, lugares onde você tem muita queima de combustíveis, como o carvão mineral, isso acontece, tá? Chuvas ácidas. Tá aí, a gente já teve questão, inclusive, de Enem falando sobre isso. Quais são as consequências? Corrosão de estátuas, de monumentos e tudo mais. Acidificação de lagos, de solos. E isso vai afetar diretamente plantações, vegetações, diminuindo e levando até a destruição desse tipo de cobertura vegetal. Proximidade de refinarias de petróleo, de termoelétrica e de siderúrgicas são lugares onde você tem uma proporção maior, uma propensão maior, melhor dizendo, de acometimento de chuvas ácidas, tá? O aquecimento global, professor, pode se ligar com a chuva ácida de que maneira? O aumento da temperatura do planeta, ele é causado pela ação humana. E a gente até fala de um período geológico. Chove, pode cair, o Melo. Pode cair sim, pode cair. Porque a chuva ácida, ela está diretamente relacionada com a química, né? Você tem uma química ali importante relacionada à chuva ácida. E a ideia de ter esse trabalho, de ter essa relação entre as diferentes disciplinas é importante. Eu lembro que uns 3 anos atrás eu falei com uma galera sobre sistemas agroflorestais, a SAF. Era uma novidade, estava chegando no Brasil, coisa e tal. E estava crescendo muito. E eu falei, pô, galera, isso daí pode cair, fica ligado com uma atualidade. E caiu. Só que não caiu dentro da área de geografia, caiu dentro da área de biologia. Então, a geografia, ela se interliga com muita coisa. E ela se interliga com química, com biologia, com outras disciplinas, além das disciplinas das ciências humanas. Por isso, sim, chuva ácida pode cair na área de química. E aí, claro, dando ênfase às ligações químicas, dando ênfase a esses elementos químicos que estão relacionados à chuva ácida. Eu chamo a atenção para o dióxido de enxofre, de nitrogênio, como eu falei para vocês, o dióxido de carbono, que é também chamado de gás carbônico, porque eles são o metano, eles são muito importantes, são gases muito comuns, mas principalmente o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, eles são os mais significativos quando a gente fala de chuva ácida, tá bom? Então fica ligado aí, ó, tem até ó, os símbolos químicos ali na imagem pra você poder estar olhando. Professor, o que é antropoceno? O antropoceno é a nova era geológica que a gente tem aí. Claro, ainda não há um consenso global de que a gente está vivendo, antropoceno, coisa e tal, mas o antropoceno seria o momento onde o ser humano é o protagonista geológico, é ele que faz as grandes transformações geológicas e grande parte da comunidade científica hoje acredita nisso, tá? Vamos dar uma olhada aqui na questão do aquecimento global, ligado, ó, causas do aquecimento global. Emissão de gases do efeito estufa, a queima ali de dióxido de carbono, do gás carbônico, a queima de combustível, do metano, do CH4, ali, principalmente no caso brasileiro, né, pela pecuária, a gente tem uma relação direta entre as atividades expansivas aqui da pecuária e a emissão do gás metano. O CFC, que é um gás, e aí que mora o perigo. Eu acabei de falar que o CFC está ligado ao buraco da camada de ozônio. Mas o CFC também é um gás que está ligado ao aquecimento global, tá? Então, só cuidado com isso daí para a gente não ter dor de cabeça de mexer com uma coisa, com outra. Leia a questão, se vier alguma questão envolvendo o CFC, leia para ter cuidado e não misturar uma coisa com a outra. É um gás que também ajuda no aquecimento global. Mas normalmente quando a gente fala de CFC, a gente está muito relacionado, o CFC, ao buraco na camada de ozônio, aí a gente pensa no protocolo de Montreal e tudo mais, tá? Então, ó, fica ligado. Fica a dica aí, tá? Outra dica, que é também uma atualidade, tá? Atualmente, como alternativa aos CF6, que foram proibidos em vários países, inclusive no Brasil, foram desenvolvidos os HCF6, ou
hidroclorofluorcarboneto, que causam menos danos à estratosfera, porém causam um aumento do efeito estufa, tá? Em 2009, os membros das Nações Unidas firmaram um acordo do Protocolo de Montreal, uma continuação dele, que dispõe de legislação para eliminar a produção do uso de qualquer tipo de CFC. O Brasil se comprometeu na década de 90, lá atrás, em reduzir consideravelmente o uso desses gases até 2010, porém, os danos à camada de ozônio são imensos e podem demorar décadas ou até séculos para poder ser revertidos, tá, galera? Então, é ficar ligado nisso daí. Então, ó, aquecimento global, cuidado com a questão do CFC, que normalmente o CFC está muito mais relacionado ao buraco na camada de ozônio. Então, ó, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra. Aquecimento global está ligado diretamente à queima de gases e ao lançamento, né, de gases do efeito estufa para a atmosfera, que vai fazer com que a atmosfera fique mais quente. O buraco na camada de ozônio está ligado à estratosfera. E aí o lançamento de gases CFCs que vão, em contato com esse ozônio, provocar desaparecimento, quebrar a molécula de ozônio lá. E aí a gente tem buraco na camada de ozônio. Lembrar que está diminuindo e o protocolo de Montreal é importante para essa diminuição. Vamos pensar nas consequências do aquecimento global, tá, pessoal? Ó, derretimento de calotas polares, acho que vocês estão careca de saber sobre isso, né? Aumento do nível dos oceanos, aumento da ocorrência de eventos extremos, de eventos pesados e complicados. Esse início de ano, por exemplo, a gente teve uma situação muito delicada envolvendo várias partes do Brasil com chuvas muito caudalosas. Então, esses desequilíbrios climáticos eles estão ocorrendo de maneira cada vez mais intensa, é importante entender isso. Perda de áreas cultiváveis. Então, tudo isso, galera, é uma consequência direta do aquecimento global, tá? Fica ligado aí. E ainda a gente tem, mesmo diante de tanta coisa acontecendo, tantas provas de aquecimento global é uma realidade, grupos negacionistas. Tem muitos grupos aí que negam o aquecimento global, que não acreditam. Eu coloquei ali um não olhe para cima aqui. Tem uma galera boa aí que não acredita naquilo que está diante dos nossos olhos. Bebi uma aguinha para molhar a palavra. Galera, vocês que estão aí, tá dando para entender, tá legal, tá tranquilo. Espero que a imagem esteja saindo junto com a fala, não sei como que tá. Qualquer coisa, pessoal, põe no chat aí que a gente tenta ver o que a gente faz aqui, tá legal? Vê como que tá aí, me dá uma dica, vê se o som tá bom, se o áudio tá legal, porque a gente não tá se ouvindo, né? Então, nem sempre eu sei, qualquer coisa manda aí no chat, não esquece de colocar pra gente aí. Poluição das águas. Poluição das águas, como funciona essa questão da poluição das águas? É um recurso cada vez mais escasso, tá? Tá show? Tá show? Então, beleza, graças a Deus, melhor assim. Poluição das águas, pessoal. A gente tem uma coisa na nossa cabeça que é um grande mito. Nosso planeta é o planeta Terra, mas 70% dele é água na superfície. Mas é água que é água salgada, galera, predominantemente. Água doce é uma pequena parte, uma pequena fração de toda a água que a gente tem no planeta. E aí, cuidado, brasileiros e tudo mais, a gente tem a falsa impressão de que tem água a balde. Oxe. Cuidado, hein? A água é um recurso cada vez mais escasso em várias sociedades. Várias causas. Esgoto urbano, resíduos industriais, agrotóxicos, adubos químicos, derramamento de óleo, por exemplo, no mar, com vazamentos e tudo mais. Tudo são causas de diminuição, inclusive, dessa água disponível para a gente. Isso vai trazer como consequência redução da água potável para o nosso dia a dia, afetar a biodiversidade, eutrofizar. Aí, professor, mas o que é? Peraí, o que é isso? Eutrofização, se eu ver isso daí na prova, pode cair inclusive em biologia. Gente, a eutrofização está ligada diretamente a quando esse rio se torna muito poluído. E aí vai diminuir. Ponto importante para acontecer a eutrofização. Diminuição de oxigenação na água. Tem menos oxigênio, porque às vezes tem muita matéria orgânica, muita matéria química ali que são lançados diretamente. Então a eutrofização é um problema. Sim, é consequência, né, dessa poluição. A água fica mais turva, fica mais escura, diminui a quantidade de oxigênio na água, obviamente há mais poluição, então chama isso de eutrofização. Claro que também uma consequência da poluição das águas é a perda do turismo em algumas regiões do nosso planeta, tá? Então, ó, as águas, a questão de água tá caindo quase todo ano. Fica ligado aí, tá? Se tiver dúvida sobre a questão da poluição das águas, é só falar. Lixo urbano. Quanto maior o poder econômico de uma sociedade, maior a produção de lixo. Ó, inorgânico, normalmente dá para gente trabalhar com reciclagem. O lixo orgânico dá para trabalhar com compostagem. O lixo hospitalar, normalmente, como é um lixo que exige um cuidado maior, incineração. E a gente tem baterias, óleo, lixo eletrônico, que normalmente é um tipo de lixo especial que a gente ainda tem alguma dificuldade para poder estar gerenciando ele. O óleo, por exemplo, a gente está tentando fazer de algumas coisas, mas baterias e o lixo eletrônico são um grande problema para a humanidade, inclusive a longo prazo. Vamos olhar ali, ó, lixo jogado direto na natureza e o aterro sanitário. Lixão e o aterro sanitário. No lixão, você tem um problema relacionado a esse lixo que está solto ali, que vai
ter uma produção do que a gente chama de chorume, e isso vai prejudicar diretamente o lençol freático. Dá uma olhadinha na imagem aí, ó. Lençol freático contaminado. Quando você tem um aterro sanitário, tem uma membrana impermeável colocada sobre o solo, acima do lixo que está sendo depositado. Isso impede que esse chorume ele vem a atingir esse lençol freático. A captação, o tratamento do chorume, inclusive, a captação e a queima do metano, que pode produzir, inclusive, energia elétrica. O lixo é coberto com terra todo dia. Meu irmão, galera, inclusive, ele trabalha no CTR do Rio de Janeiro, no Centro de Tratamento de Resíduos da cidade do Rio de Janeiro, que fica ali em Seropédica. Ele trabalha lá o seu dia a dia, ele tem uma relação direta com isso. Eu já fui lá algumas vezes. Toda vez que eu vou para casa dos meus irmãos, passo por lá, dou uma visita. Eu vejo como é o funcionamento. Meu irmão me conta muita coisa, me manda foto. Então eu tenho uma noção bacana desse funcionamento do CTR, que está ligado também a um marco importante, que é a criação aqui no Brasil de legislação para que a gente abandone. É proibido ter lixão no Brasil, tá? Isso é muito importante que a gente entenda. Para finalizar essa primeira parte, pessoal, vamos dar uma olhada aí na questão do lixão, ó. É entender que lixão, que é proibido agora pela legislação, e o aterro são dois fundamentos diferentes de trabalhar com lixo. Eu penso que a primeira coisa com lixo é diminuir a sua produção. Porque imagina daqui a 50 anos, o que a gente vai fazer com lixo? Essa produção de lixo enorme que a gente tem e tudo mais, precisamos dar um fundamento de saber trabalhar mais com lixo. Então, reaproveitamento de materiais é algo fundamental. E claro, o tratamento desse lixo para a produção de energia, para a reutilização, tudo isso é essencial. O lixão já não dá mais, já não cabe mais, até porque ele causa efeitos muito nocivos ao nosso dia a dia. Deixa eu voltar aqui, galera, dar uma pausa aqui rapidinho, beber uma aguinha, dar uma respirada, ver como vocês estão aí, que agora daqui a pouco a gente vai para a segunda parte, né? A primeira parte foi dos problemas ambientais, e, ó, fica ligado, tá? Vai cair muita coisa de problemas ambientais na prova do Enem. Sem dúvida nenhuma, isso cai sempre. Mas agora a gente vai para uma segunda parte. Vamos começar aqui uma segunda parte, dar só uma respirada para uma segunda parte que envolve essa revisão, né? Falar de atualidade e tudo mais. Fica tranquilo que a gente vai falar, hein, galera? Tranquilo para chegar aí. Calma, 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 que vai chegar. Inclusive chegou a chuva aqui pra gente, né? Não sei se onde você tá aí tá chovendo, mas chegou uma chuvinha pra gente aqui, uma chuvinha abençoada. Vamos falar de geografia humana, um pouquinho de geografia humana, tá? Deixa eu abrir aqui pra gente poder falar um pouquinho da geografia humana. Rapidinho, galera, rapidinho. Abrir aqui. Eu tô aprendendo a mexer com essas dinâmicas, né? Mas como eu prometi, cara de palavra, estou aqui. Galera, globalização, ó. Globalização é muito importante. Tudo é globalização, né? Nosso mundo é globalizado. Eu tô aqui como uma ferramenta da globalização para chegar até vocês. Então, ó, vai cair, com certeza absoluta. Vai cair, galera. Globalização tá lá. Antes de chegar na globalização, a gente prometeu também falar sobre algumas atualidades, então a gente tem que, ao longo dessa revisão, falar sobre algumas atualidades. E aí, ó, 5 atualidades que podem cair no Enem de 2022. Aproveitar ali o guia do estudante, que ele trouxe algumas atualidades que são importantes e podem cair já nesse final de semana, tá? Vamos dar uma olhadinha aí. Geopolítica entre Estados Unidos e China. Caraca, pensa aí, Estados Unidos e China. A gente fala já até de uma nova Guerra Fria, claro, com outros agentes, né? Essa Guerra Fria do século XXI, envolvendo aí Estados Unidos, envolvendo a China, envolvendo a Rússia. A gente tem um mundo diferente, tá, galera? Com uma nova ordem, mas essa nova ordem, ela tá se estreitando, ela tá se afunilando e, claro, a gente tá com situações muito delicadas envolvendo essa nova ordem. E um dos temas que pode cair como atualidades, fica ligado, galera, geopolítica. Esse tema já tá em pauta na mídia, ó. Tempão, hein? Nas redes de ensino já há alguns anos. Por isso, em vez de elaborar uma questão específica sobre ele em 2022, pode-se questionar o quanto a economia chinesa cresce em detrimento da economia norte-americana. Se existisse interesse dos Estados Unidos em atrapalhar o crescimento chinês, será que existe? Aqui é importante entender que o eixo político e geopolítico do mundo está se transferindo do Ocidente, mais voltado para os Estados Unidos, para o Oriente, voltado lá para a China, pessoal. A sua net tinha caído, João Vitor. Mas estamos aqui. Eu espero que a minha não caia, que não acabe a luz aqui na minha rua, porque complicado, né? Começa a chover, a luz já acaba, fica até com medo. Mas se Deus quiser, torcer aí, não vai cair. A China está tendo um crescimento econômico exacerbado e com certeza os Estados Unidos se assustam com esse crescimento, porque podem perder e devem perder ao longo desse século a hegemonia econômica e política em todo o mundo. Exatamente esse ponto que o Enem e os vestibulares podem questionar. Então, ó, fica ligado. Deve cair. Pode cair de diferentes formas, tá? Essa relação entre Estados Unidos e China. Então, essa atualidade você tem que ficar ligadão, hein? Ligadão. E aí eu trouxe para vocês aqui, ó, atualidade, hein, para você. Rota da Seda, a nova Rota da Seda. A China tem empreendimentos e projetos de infraestrutura interessantíssimos para o mundo. E é por isso que, claro, os Estados Unidos têm receio. Pensa aí, ó. Olha aí esse mapa, galera. Olha essa nova Rota da Seda que se desenha e que a China está tentando gastar dinheiro para desenvolver. Você vê que há relação de territórios chineses se ligando com a Ásia Central. Vamos continuar aí essa nossa aula.
é importante essa nossa revisão lembrar algumas coisas como o que envolve os desastres ambientais. Vamos pensar aí. Desastres ambientais, eles são uma atualidade porque estão acontecendo a todo tempo e, obviamente, podem ser objeto aí para esse nosso Enem 2022. Ó, os desastres ambientais podem ser naturais, podem ser antrópicos, provocados pelo ser humano quando são antrópicos. E esse tema que aparece com frequência no exame. Mas, normalmente, os professores destacam que as questões não devem impedir desastres naturais notadamente ocorridos nesse ano de 2022. Por outro lado, pode aparecer algo relacionado à mineração, por exemplo. Em vez de perguntar sobre acontecimentos específicos, como Brumadinho e Mariana, que já aconteceram já há alguns anos, o Enem pode questionar a importância da mineração para a economia brasileira, ao mesmo tempo pondera sobre riscos que a mineração pode trazer para a questão ambiental, social, econômica. Além disso, a prova pode abordar como o aquecimento global está interferindo nesses desastres ambientais, intensificando, aumentando a sua frequência. O Enem ele costuma cobrar questões, principalmente de geografia física nesse sentido. Nesse caso, pode perguntar se determinado desastre ambiental tem uma relação com o intemperismo, com a erosão, com a ação do ser humano, se teve algum impacto nesse sentido. Então, galera, é isso, tá? Vamos ficar ligado aí, porque os desastres ambientais provavelmente vão cair na prova. E eu trouxe aí uma questão para a gente poder pensar um pouco sobre isso, questão 51 do Enem do ano passado. Você vê que é bem atual. Enem de 2021, ó. Preço justo e autorizações de uso da água devem garantir de forma adequada que a retirada da água deve garantir de forma adequada que a retirada da água, bem como o retorno de efluentes, mantenha operações eficientes e ambientalmente sustentáveis, de maneira que sejam adaptáveis às peculiaridades e às necessidades da indústria e da irrigação em larga escala, bem como as atividades da agricultura em pequena escala de subsistência. Está lá no relatório mundial das Nações Unidas, da Unesco, Água para um Mundo Sustentável, retirado em 2015. Considerando o debate sobre a segurança hídrica, a proposta apresentada no texto está pautada no quê? Então, ó, dentro disso daí, falando de preço justo, de autorização da água, que deve garantir de forma adequada a retirada da água, bem como o retorno de efluente. Isso está ligado ao quê? Distribuição equitativa do abastecimento, monitoramento do fornecimento urbano, racionamento da capacidade fluvial, revitalização gradativa dos solos ou geração de produtos recicláveis. Às vezes a pessoa, pô, professor, tem muitas palavras diferentes, difíceis, eu não consigo entender direito. É só você ter calma, tá, galera? Vamos pensar. Distribuição equitativa do abastecimento. O que é uma distribuição equitativa? Equitativa é por igual. Então, dar ou criar condição para que a distribuição desse abastecimento da água seja igual para todos. A letra B disse monitoramento do fornecimento urbano. Então, monitorar, estar em cima, observar como é esse fornecimento da água no espaço urbano. Será que é sobre isso que está falando? Racionamento da capacidade fluvial. Ó, racionar é você controlar. Então, o texto está falando sobre controlar a capacidade fluvial, que é dos rios. Revitalização gradativa do solo. Será que esse texto está falando de preço justo, coisa e tal? Está ligado a essa revitalização gradativa do solo? Ou a geração de produtos recicláveis? É sobre recicláveis, de produtos recicláveis que está falando? Então, obviamente, galera, ali está falando de uma questão de abastecimento, fala sobre autorização, sobre preço justo, e isso diretamente está relacionado, ó, a uma distribuição que seja mais igual no abastecimento, a criar condições para diminuir a distanciamento entre aqueles que têm acesso e os que não têm acesso. Então, de maneira equitativa, de maneira igual, dar acesso a essas pessoas. Outro tema importante que pode acontecer, que pode cair como atualidade, questão energética, importantíssima. Questão energética é muito importante, galera. Vai cair, fica ligado que vai cair. É um tema corriqueiro há anos em diversos vestibulares, mas atenção ao recorte. Ó. A questão energética da Europa, em específico, tem chamado a atenção das bancas, já que é uma batalha para transformar a matriz energética do continente em algo mais sustentável. Pensa aí, pensa na Europa, pensa na matriz energética da Europa, transformá-la de uma maneira mais sustentável. O que ocorre é que as questões naturais, econômicas, políticas aparecem como um empecilho nessa transição, uma vez que as questões geopolíticas podem acabar minando a tentativa da sustentabilidade. O Enem pode questionar qual é a relação entre a mudança da matriz energética e os anseios de determinados setores. A gente pode, inclusive, encontrar uma relação entre uma economia mais voltada à energia não sustentável, do carvão, do petróleo, tentando acabar com a tentativa da mudança da matriz energética por ela ser mais sustentável. Então, atenção, se liga, questão energética, ela vai estar dentro de contextos, com certeza. Pode ser falando da Europa, pode ser do Brasil, do mundo, de outras áreas. Então fica ligado, atenção aí que energia vai cair. Outra atualidade é sobre biomas. Professor, biomas, atualidade? Mas ó, em vez de perguntar especificamente sobre queimada, desmatamento de floresta, o Enem pode questionar os candidatos a respeito dos biomas. Qual a importância do Pantanal, qual a importância da Mata Atlântica, da floresta amazônica,
qual a importância das terras indígenas, a preservação desses biomas. São todas maneiras de abordar atualidades, mas sem tratar de um assunto que teoricamente parece datado, falar de bioma. O Pantanal pegou fogo, mas a questão vai ser qual a importância geográfica, biológica do bioma. Então, podem perguntar sobre a Amazônia, nesse contexto de queimada, de avanço de matamento, de avanço da questão da agropecuária. Então, pode estar com uma questão de atualidades, com uma questão de acontecimentos agora. Então, fica a dica aí de estudar um pouquinho sobre isso. Trouxe até para vocês os domínios morfoclimáticos. Tá ali de verde, domínio Amazônia. Em cima, Brasilzão Amazônia. É uma vegetação extremamente importante. Aqui, ó, à sua direita de vermelho, a Caatinga. É o lugar, o semiárido nordestino. A depressão sertaneja é um lugar de rigorosidade climática, chove pouco. Aqui no Brasil Central, o Cerrado brasileiro. Então, fica ligado ao Cerrado. Expansão da agropecuária, atividade agropecuária extremamente forte aqui nos planaltos dessa região. Aqui, ó, na região costeira, pegando o Nordeste, Sudeste, indo até o sul do Brasil, nós temos os chamados mares de morro, que é marcado ali pela Mata Atlântica, e você tem ali um conjunto de planaltos, inclusive em algumas regiões de mares de morro, é interessante que eles são bem ondulados, e isso dá o nome dessa região, muito mais frequente, mais presente que a própria vegetação de Mata Atlântica. As araucárias no sul do Brasil, né, pegando ali Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, a floresta de araucárias é um domínio importante para a gente. As pradarias lá no Rio Grande do Sul, uma vegetação mais herbácea, uma vegetação mais de gramíneas e também importante, e claro, as faixas de transição entre os diferentes domínios morfoclimáticos brasileiros. Vamos sair um pouquinho disso daí, pessoal, e falar sobre globalização. Globalização é importantíssimo. O processo vai cair também, não tem nem como cair. No passado caiu um monte de questão sobre globalização. Processo econômico, social que estabelece uma integração entre países e pessoas no mundo todo. Empresas e as pessoas, os governos trocam ideias, realizam transações comerciais, financeiras, espalham aspectos da cultura pelos 4 cantos do planeta, e isso é globalização. Nós estamos numa fase recente desse processo de expansão capitalista, dessa expansão global do sistema. Dito isso, galera, trazemos aí para você uma questão do ano passado, Enem de 2021, que são de número 46. Olha que interessante. Seu turno de trabalho acabou. Você já está em casa e é hora de jantar com a família. Mas em vez de relaxar, você começa a pensar na possibilidade de ter recebido alguma mensagem importante no e-mail profissional ou no grupo de WhatsApp da empresa. Complicado. Momentos depois, com alguns toques na tela do celular, você já está de volta ao ambiente do trabalho. O jantar e a família ficam em segundo plano. Quantas pessoas não passam por isso no dia a dia? Estão trabalhando, mas o WhatsApp, que se tornou uma extensão do trabalho, né? Ele está ali tocando e falando de coisas do trabalho. Você está com a sua família, deveria estar no seu momento de descanso, de tranquilidade, mas está lá o WhatsApp batendo lá e mandando informação sobre o seu trabalho para você. É sobre isso que o texto está falando. O texto indica práticas nas relações cotidianas do trabalho que causam para o indivíduo o quê? A proteção da vida privada. Pô, cara, isso seria no mínimo contraditório, né? Nós acabamos de falar que o trabalho está tomando a vida particular da pessoa, como que está protegendo a vida privada? Letra B, ampliação das atividades extras, elevação das etapas burocráticas, diz a letra C. Letra D, de diversificação do lazer recreativo. E a letra E, desobrigação de afazeres domésticos. Eu acho que essa questão não está nem tão difícil assim. Pô, a Júlia tá aí. Fala, Júlia, tudo bem? Seja bem-vinda aí, ó. É que hoje tá uma correria, deu uma chuva braba que caiu tudo, caiu a live, volta a live, mas tamo junto aí. Espero poder te ajudar de alguma forma hoje ainda, com algum conhecimento. Qualquer coisa pode mandar aí no chat, que a gente dá uma olhada aqui e tenta tirar sua dúvida. Inclusive, eu te faço um convite, ó. O que você acha dessas daí? Qual seria a alternativa correta? Ó, esse texto falando sobre o trabalho, nosso trabalho no cotidiano. A gente vai para casa e o celular não tá ligado, o WhatsApp tá ligado do trabalho. Imagina aí, ó. Será que isso está ligado à proteção da vida privada? Ampliação de atividades extras? A elevação de etapas burocráticas, tá chovendo pra caramba, né? Diga de passagem. A diversificação do lazer recreativo ou a desobrigação de afazeres domésticos. Até por eliminação, pessoal, dá pra gente chegar a uma resposta correta. Por eliminação, pô, nós estamos falando assim, que a pessoa tá em casa e ela tá tendo que olhar o WhatsApp, no momento que ela deveria estar jantando com a família, brincando com os filhos, o cara tá ali, a mulher tá ali tendo que olhar o que tá sendo dado ali, obviamente, isso daí tá aumentando as atividades, tá criando atividades extras e pode ser. A maioria das pessoas nem ganha por isso. Olha a outra questão do Enem do ano passado sobre globalização e novas tecnologias. Falou sobre nova tecnologia, está relacionado diretamente ao processo de globalização. Pessoal, o uso de novas tecnologias envolve a assimilação de uma cultura empresarial na qual haja a integração entre as propostas de modernização tecnológica e a racionalização. Nem sempre o uso de novas tecnologias é apenas um processo técnico, na medida em que pressupõe uma nova orientação no controle do capital, no processo produtivo, na qualificação da mão de obra. Dos diversos efeitos que derivaram dessa orientação, a terceirização,
Opa, marca aí. A terceirização, a precarização e a flexibilização aparecem com constância como características do paradigma flexível, em substituição ao modelo taylorista-fordista. Você fala, professor, mas caramba, eu nem lembro do modelo taylorista, eu não lembro do modelo fordista, como funcionava, não sei o quê. Aqui também é uma questão interpretativa. Eu trouxe várias para vocês até agora, né? Ó, o uso de novas tecnologias relacionado ao controle empresarial é criticado no texto em razão do quê? Você vê que o texto é uma atenção ali para terceirização, precarização, flexibilização, características desse processo de substituição taylorista-fordista. Então, é ficar ligado nisso, pessoal. Isso está ligado numa operacionalização da tarefa laboral? Você vê que ele está criticando, ele fala de efeitos que derivam dessa mudança empresarial ligada à tecnologia. Então, ó, será que é uma operacionalização da tarefa laboral? Capacitação de profissionais liberais? Fragilização das relações de trabalho? Hierarquização dos cargos executivos ou aplicação dos conhecimentos da ciência? Gente, para falar. Você parar para dar uma orientada aqui, ó, no processo produtivo de qualificação da mão de obra. Ele mata ali. Pô, voltei, até eu sem querer, voltei aqui. Deixa eu chegar lá de novo. Sem querer, apertei aqui, mas voltei, ó. No processo, dá uma olhada aqui, ó. No processo produtivo e na qualificação da mão de obra. Dois diversos efeitos, que derivaram dessa orientação, a terceirização, a precarização, a flexibilização. Aparece com constância como característica do paradigma flexível em substituição ao modelo taylorista-fordista. Está fazendo uma crítica aqui, que está ligado diretamente ao quê? Fragilização das relações de trabalho. As nossas relações de trabalho são cada vez mais frágeis, cada vez mais delicadas, principalmente porque elas estão precarizadas, né? Isso é uma marca desse nosso novo tempo da expansão da globalização. Vamos dar um help aí sobre globalização. Claro, a gente vai falar por cima, não dá para falar tudo sobre globalização hoje, galera, senão essa live vai terminar amanhã. Vamos lá. Primeira fase, período das grandes navegações, tá? Ali começa, de fato, um processo, ele já existia, mas a gente começa a falar assim, de maneira mais sustentável de globalização a partir desse processo de grandes navegações, quando a Europa se lança ao mar em direção a outros continentes, como o continente americano. A colonização da América é um fruto disso, inclusive. Capitalismo comercial, também chamado de mercantilismo. O comércio era o protagonista nesse momento da primeira fase da expansão da globalização. Já na segunda fase, a gente vai ter um neocolonialismo. Então, uma nova colonização de algumas áreas. Colonização da África, da Oceania, de parte da Ásia. Então, te refaz o modelo de colonização que a gente tinha lá no século XVI e XVII e redesenha ele no século XVIII e XIX com esse neocolonialismo, tá, galera? E algumas outras áreas agora sendo colonizadas pela Europa, até como mostra a imagem ali do lado. Capitalismo industrial e financeiro e capitalismo monopolista, um capitalismo monopolista. Você vê que na primeira fase era o capitalismo comercial, o comércio era o grande protagonista. Na segunda fase, principalmente no século XIX, nós vamos ter a indústria como protagonista desse processo de expansão da globalização. Na terceira fase, a gente fala de globalização de fato, ela instalada, ela ao longo do século XX, agora no século XXI, ela está extremamente importante, significativa, aumentando a intensidade das trocas comerciais. No pós-segunda guerra, ela se efetiva, inclusive como fruto daquilo que a gente tem nesse mundo complicado da Guerra Fria, nesse mundo pós-segunda guerra mundial, onde você tinha um contexto. A crise do modelo keynesiano, que aquele foi implantado lá nos Estados Unidos, depois da Grande Depressão, onde o governo também está fazendo grandes obras, estava tentando, de alguma forma, estimular os setores econômicos a se desenvolver. Quando há o fim da Guerra Fria, há um contexto importante, tá? Então a gente vai lá, desde a década de 70, década de 80, até chegar ao início do século XXI, ao final do século XX e quase no século XXI, com o fim da Guerra Fria, lá em 91, avanços no transporte, na comunicação, na informática, avanços consideráveis, né? Que promovem o que a gente chama de encurtamento no mundo. O que a gente precisa entender enquanto globalização é que a ideia é essa daqui, galera. Ó, o mundo está ficando maior devido à conexão entre as diferentes partes. O mundo está diminuindo de tamanho. Não fisicamente, né? Isso não é de fato o que está acontecendo. O que está acontecendo é que o nosso planeta, as distâncias da comunicação e dos transportes, elas são cada vez menores. Então, é isso que a gente entender enquanto globalização, como mostra essa imagem aí, que mostra, de maneira geral, como que a velocidade nos transportes diminuiu a distância entre os lugares, tá? Então, a globalização está muito assentada sobre isso. Ela é econômica, com uma ideologia neoliberal. Então, o neoliberalismo, ou novo liberalismo, ele vai se tornar hegemônico, ideal de redução do Estado, da economia, defendendo privatização, isso é neoliberalismo, tá? Privatizar
tornar privado, tornar do privado aquilo que é estatal, redução dos gastos sociais. Então, uma marca também dessa ideologia neoliberal é diminuir esses gastos sociais, abertura da economia e a livre concorrência, o livre capital, são marcas da hegemonia, da ideia hegemônica no momento, que é a ideia neoliberal. Flexibilização das leis trabalhistas, porque isso visa um aumento do lucro, uma competição maior entre as empresas. Então, são marcas importantes da ideologia neoliberal que, a partir do fim da Guerra Fria, vai estabelecer e vai caminhar dentro dessa globalização econômica, tá? Vamos ver argumentos favoráveis e negativos com relação a isso. O livre mercado ele vai gerar, de fato, competição, desenvolvimento, geração de riqueza. São coisas extremamente positivas quando a gente pensa nesse avanço da globalização, do neoliberalismo em diferentes mercados. Mas tem crítica também. Uma redução do salário, a gente falou de flexibilização ali de leis trabalhistas. Isso, inevitavelmente, muitas vezes vai cair na redução do salário. Isso vai provocar aumento da desigualdade, aumento da dependência do capital externo. Então, tem lado positivo e negativo em toda essa expansão capitalista e expansão neoliberal associada à globalização nesse início do século XXI, final do século XX, início do século XXI. Alguns termos importantes. Empresas globais, busca por reduzir custos, é um avanço das transnacionais na fábrica global, na mundialização. A ideia é usar as vantagens em vários locais, a mão de obra barata, flexibilização de leis trabalhistas, é buscar ter menos custos e, consequentemente, vender mais, né? Conseguir ter mais mercado. Isso, claro, vai estar ligado também ao desemprego global. O que é o desemprego global? É um aumento numa escala planetária do desemprego que pode ser ocasionado por vários fatores. A globalização ajuda nesse contexto. Os blocos econômicos, redução do poder do Estado e aumento do poder das empresas. Os blocos econômicos se tornaram algo extremamente necessário a partir do fim da Guerra Fria e da nova ordem mundial. Ele trouxe para a gente uma necessidade de agradar as empresas, enfraquecendo o poder do Estado. Cada vez o Estado, o governo, o poder público, ele é mais refém dessa necessidade de fazer o jogo do grande empresariado global para poder, inclusive, estimular os setores econômicos a se desenvolverem. Nesses blocos econômicos, aglomerados, alianças de países, nós também temos uma facilitação para o encurtamento do tempo e espaço da aldeia global, esse modo de padronizar o nosso planeta, né? As formas de ter uma homogeneização cultural, ou seja, tornar por igual, tornar uma única cultura, baseado no amplo acesso de informação, porém de forma concentrada e na mão de poucas pessoas. E aí, essa imagem aí, ela é globalization, ela é bem marcante, bem importante. Pensa aí, galera, olha lá. As pessoas entram todas diferentes, cada um com um tipo de camisa, com uma cor de camisa, nesse processo de globalização, e olha como elas fazem. É isso, a ideia da globalização, de certa maneira, no aspecto cultural, é padronizar, é tornar igual, porque é mais fácil vender produtos em escala planetária. Quais são as consequências desse sistema? Desemprego estrutural. Cuidado, hein? Tem conjuntural e estrutural. O estrutural, causado pelo processo de automação, de mecanização. O posto de emprego ele vai deixar de existir, porque a gente vai ter ali uma estrutura que vai mudar. Vai ter uma máquina que vai estar tomando lugar desses trabalhadores. Isso, quando ocorre, é um desemprego que mexe na estrutura, desemprego estrutural. Isso vai aumentar as desigualdades, não só em escala nacional, dentro dos países, mas também em escala global e planetária. Aumento dos movimentos migratórios, com isso, da ideologia nacionalista, da xenofobia, também são consequências desse sistema globalizatório, o crescimento do capital especulativo, bolsas de valores e toda essa onda em cima de criptomoedas, de um dinheiro mais em cima de especulação. Para pensar como o nosso mundo, muita gente ganha dinheiro sem necessariamente investir no capital produtivo, por exemplo, em criar uma indústria, um comércio, mas sim investindo em ações de empresas e, de maneira geral, especulando sobre esses investimentos. Hoje, o mundo globalizado é assim. E aí a gente traz uma questão que envolve esse mundo globalizado e também envolve uma dinâmica relacionada à questão demográfica, a questões que envolvem diretamente a população, a migração. A categoria de refugiado, ela carrega em si as noções de transitoriedade, provisoriedade e temporalidade. Ou seja, é algo transitório, é algo provisório e é algo temporal. Os refugiados, eles situam-se entre o país de origem e o país de destino. Então, está entre uma coisa e outra. Ao transitarem entre os dois universos, ocupa uma posição marginal, à margem, tanto em termos de identitário, assentado na falta de pertencimento pleno aos membros da comunidade que está os recebendo, a comunidade receptora, como também nos vínculos introjetados por códigos partilhados com a comunidade de origem. Quanto em termos jurídicos, ao deixarem de exercitar, ao menos em caráter temporário, o status de cidadão no país de origem,
e portar o status de refugiado no país receptor. Então, galera, esse é um texto falando sobre refugiados no Brasil, reflexões acerca do processo de integração local, está diretamente ligado ao nosso planeta, ao que está acontecendo no nosso mundo, e não é diferente no Brasil. A questão do refugiado é extremamente delicada. Recentemente tivemos uma onda, nos últimos anos aí, onda de refugiados venezuelanos, por exemplo, adentrando o território brasileiro. A condição de transitoriedade dos refugiados no Brasil, conforme aborda o texto, é provocada pela associação entre associação social e burocracia estatal, miscigenação étnica e limites fronteiriços, desqualificação profissional e ação policial, instabilidade financeira e crises econômicas, ou essa palavra é um pouco difícil. Desenraizamento cultural e insegurança local. Aqui também é uma questão de interpretação de texto acerca daquilo que falou. Você vai ver que em diferentes momentos, ao transitar entre dois universos, quais universos seriam esses? O universo do país de origem e o do país que ele está chegando, o país receptor. Ele vai estar com problemas identitários ligados, claro, à falta de pertencimento do local que ele está chegando, aquilo que ele recebeu enquanto código do país que ele saiu, aos problemas jurídicos que ele vai ter ao sair do país de origem e ao chegar no país onde está recebendo ele. Então isso está ligado diretamente, galera, a um desenraizamento cultural, ou seja, ele perde parte de suas origens, sua cultura, ao sair do seu país, e a insegurança legal, porque ao chegar em outro país, qual que é a garantia de que ele vai ter o seu direito sendo respeitado? Delicado. Então, pessoal, a festa da globalização não é para todo mundo. Infelizmente, para alguns, a entrada é pela porta de serviço. Continuando aí, causas da antiglobalização. Há um movimento forte no planeta antiglobalizatório. Em 2008, nós tivemos ali um movimento pós-crise econômica no sistema financeiro mundial. Lembrar que em 2008 tivemos uma crise global importante que atingiu diferentes mercados. Em 2011, a crise dos PIGs. Portugal, Itália, Irlanda, Grécia, Espanha. Esse é um termo um tanto quanto preconceituoso, tá, galera? Foram para se referendar esse termo a países que estavam europeus com mais dificuldade do ponto de vista econômico em poder sair da crise, fugir dessa crise iniciada lá em 2008. 2014, 2015, uma crise global de refugiados que vai está evidenciada em uma entrada massiva de pessoas dentro dos países europeus, de saída de africanos, de saída de pessoas asiáticas, tentando desesperadamente chegar ao território europeu e tentar uma vida melhor, dentro também mexicanos, latino-americanos em direção aos Estados Unidos. Nesse movimento anti-globalização, eles já criticam o livre mercado, alegam perda da autonomia, ela está inclusive expressa, os movimentos nacionalistas estão crescendo pra caramba. Exemplos, o Brexit, iniciado lá em 2016, a saída do Reino Unido, da União Europeia, a eleição de Trump em 2016, o crescimento da extrema-direita em diferentes países do mundo, como nos Estados Unidos, em vários países europeus e no Brasil. Tudo isso são consequências do movimento anti-globalização, tá? E a gente termina essa parte de globalização falando de Milton Santos. O cara, quando a gente pensa em falar sobre globalização. O livro dele, Por uma Outra Globalização, vai trazer para a gente uma leitura muito interessante com relação a esse fenômeno global. Para ele, a globalização tem três faces. A globalização como fábula, que vai trazer acesso à informação e tecnologia, um mercado global e amplo de diferentes produtos, as pessoas se entendendo como cidadãos do mundo. Essa globalização é essa fábula maravilhosa, bacana, legal, onde todo mundo está feliz, todo mundo está bem. Mas ele diz que não é só isso não, a globalização não é só isso. Essa falsa ideia que vendem pra gente de um mundo global onde todo mundo é feliz. Ele fala que existe uma globalização perversa. E aí ele faz uma análise crítica dessa globalização perversa. Para ele, quem tem acesso à informação? Se lá na globalização como fábula há essa ideia de acesso à informação e tecnologia, mas quem tem acesso a essa tecnologia? Quem controla essa informação? Quem? Tá na mão de quem? É uma coisa para todo mundo? Que vendem pra gente uma falsa globalização que ela é boa pra caramba, mas ela provoca também um aumento da desigualdade. É impressionante que a gente vai ver as pessoas que são super ricas cada vez mais ricas e comunidades pobres cada vez mais distantes dessa galera que está acumulando capital. Então, ela promove essa globalização perversa, essa segunda globalização, a segunda faceta da globalização, uma competitividade ao invés de promover a solidariedade, que poderia ser benéfica para o planeta, para todo mundo, inclusive para a gente, poderia trazer perspectivas de melhoria social. Essa solidariedade que nessa globalização, nessa segunda faceta, para ele, ela só estimula a competição desenfreada. E traz também uma imposição cultural. Então, é uma coisa que vem de cima, que por meio, inclusive, da aldeia global, determina padrões. Ele fala que existe uma outra globalização. Como ela poderia, tecnologia para resolver problemas e não apenas visando lucro, não apenas para produzir tecnologia
como novos celulares o tempo todo, novos televisores, novos equipamentos o tempo todo com vistas à produção de riqueza. Ele disse que ela poderia promover melhorias para todas as pessoas, se ela não visasse meramente só o lucro, né? Um real intercâmbio cultural entre as nações, isso é possível por meio da globalização. Pensar no global, agir no local, identificar os problemas do planeta e agir localmente para que esses problemas sejam resolvidos. Então, nessa perspectiva, deixa eu voltar aqui para vocês, nessa perspectiva, ele fala de 3 globalizações que são extremamente importantes e significativas para a gente, tá, galera? Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, porque eu falo pra caramba, né? O bom é que quase ninguém percebe que eu falo bastante. Mas, galera, ó, importante pensar nesses termos. A globalização vai cair, vai estar presente, vai estar aí, com certeza absoluta, em diferentes formas. Então, fica ligado, dá uma lidinha sobre isso. Pensa no Milton Santos, quiser dar uma lidinha no livro dele por uma outra globalização, você encontra na internet. É interessante e importante. Vamos para a terceira parte de hoje, pessoal. Hoje foi um dia interessante, né? Cai live, volta live, chove, é doideira, doideira. Cai luz, volta a internet. Vamos aproveitar, falar de agricultura, agropecuária. A agropecuária é importantíssima para a gente. Vamos pensar um pouquinho sobre o setor agropecuário e como ele é significativo para a gente. Então, vou abrir aqui a parte de agropecuária para a gente discutir um pouquinho da agropecuária no nosso dia a dia. A nível global, claro, e a nível local também. Galera, qualquer coisa vocês me falem aí no chat aí, se estiver acontecendo uma coisa, se estiver travando, é mais ou menos, porque eu não sei nem como a internet voltou, se ela tá boa, se não tá boa, se o som tá bom, se não tá bom. E a coisa põe no chat aí para eu poder ver o que eu consigo fazer aqui, para ver se a gente consegue melhorar para vocês, tá? Produção agrícola mundial. Vamos falar um pouquinho sobre a produção agrícola do nosso planeta? Pensar nisso, tá? Então, ó, primeiro, entender a diferença entre agricultura extensiva e intensiva. Vamos lá. A extensiva tem maior dependência do meio natural, ou seja, dos aspectos naturais da natureza em si. Pouca ou nenhuma tecnologia quando a gente pensa em insumos. Ela também tem baixa produtividade, não? Então, que é delicado. Predomina em países em desenvolvimento, ou seja, países que são naturalmente mais pobres. Já a agricultura intensiva, ela demanda alto investimento. Você vê que ela é contrária quando você olha para a extensiva. Grande uso de tecnologias e de insumos. Ela tem e provoca alta produtividade. Olha como ela é contrária com relação à agricultura extensiva. E predomina em países, desenvolvidos e cultivo de exportação em países em desenvolvimento. Os cultivos de exportação você encontra com alta produtividade e intensiva em países em desenvolvimento. Mas os países desenvolvidos, você tem vários cultivos importantes, interessantes, com alta tecnologia, visando muitas vezes o mercado interno, diferentemente dos países em desenvolvimento que visam o mercado externo o tempo todo. Continuando aí na agropecuária, na intensiva, uma imagem da intensiva, um maquinário agrícola ali importante, e na extensiva você vê que é uma coisa muito mais rudimentar. Por isso você vai encontrar modelos diferentes em diferentes áreas de acordo com os aspectos socioeconômicos. No mundo desenvolvido, as características gerais: altamente tecnológica, agricultura, altamente mecanizada, pouca utilização de mão de obra, uma ligação grande com setores industriais. A gente tem inclusive os complexos agroindustriais como um reflexo de toda essa parceria entre o campo e a indústria em áreas mais desenvolvidas, mas também em outras áreas emergentes, como é o caso do Brasil também, tá? A lavoura hoje ela está conectada. Hoje você tem drones, pequenos, os VANTs, né? Os veículos aéreos não tripulados, trabalhando em parceria. Hoje você tem uma relação direta com sistemas de previsão do tempo, com satélite, com computadores, toda uma tecnologia voltada para que haja grande produção agropecuária em diferentes áreas. Vamos olhar, inclusive, o país que mais produz comida no mundo, os Estados Unidos da América, que no século XIX teve o apoio do Estado, do governo, para que os fazendeiros fizessem a marcha para o oeste. A ocupação do oeste foi significativa, inclusive. Os Estados Unidos tem uma agropecuária, pessoal, muito interessante. Dá uma olhadinha aqui nessa imagem aqui do lado. Cinturões, como do trigo, tá ali meio de vermelho, do milho de azul, claro. Cinturão do algodão, que tá ali, ó, de rosa. Cinturão do leite, de laranja. Produtos subtropicais, ali mais amarelo. Um verde mais escuro, agricultura irrigada. Um verde mais claro, a criação extensiva. Esse marronzinho aqui, grandes centros de assassinato de animais, de abate de animais. Você tem uma distribuição, de maneira geral, da agropecuária norte-americana, e ela foi interessante, e ela é interessante não só para o território norte-americano, como para o mundo. No século XIX, ela estava voltada na exportação para a Europa, já que vivia uma crise de abastecimento naquele continente. Hoje, ela é considerada um dos celeiros do mundo, já que é o maior produtor do planeta. Não é o maior vendedor, tá, galera? Mas é o maior produtor. Ajuda o fato de ter um grande território, o fato de ter terras férteis, isso é importante, as terras férteis, o fato de ter modernização e mecanização, baseada, inclusive, na grande propriedade, diferentemente do que muitos se pensam, né? Você tem lá, como no Brasil, grandes propriedades, mas que são modernas, mecanizadas, onde grande parcela das terras são muito boas, e tudo isso favorece com que haja um grande desenvolvimento da agropecuária nos Estados Unidos. Característica: tem muitas políticas protecionistas,
extrativistas, onde há subsídios agrícolas, ou seja, há dinheiro investido diretamente na produção, dinheiro diretamente ligado do governo a juros baixos, empréstimos, para poder fazer com que haja uma produção maior, atende ao mercado não só interno, como também ao mercado externo. Essa alta mecanização, utilização de tecnologia faz com que, inclusive, tenha uma baixa quantidade de pessoas trabalhando dentro da área da agropecuária nos Estados Unidos. Há também uma grande concentração fundiária, até porque quando a gente pensa no contexto geral, hoje estou falando aqui, mas compartilhei com vocês a tela aí, deixa eu voltar aqui. Quando a gente pensa no contexto geral, nós temos ali um território onde você tem grande quantidade de pessoas, né? Pouca quantidade de pessoas com grande quantidade de terra. O que se tem ali no território dos Estados Unidos é isso. Uma concentração fundiária grande. Cinturões, onde você tenta utilizar a máxima potencialidade natural do território e tudo mais. Os grandes cinturões, os grandes belts americanos, que sim, de fato, são extremamente produtivos, produtores, são importantíssimos, tá? Corn Belt, principal produto é o alimento, a ração e o combustível. Wheat Belt, desculpa o inglês aí, galera, na planície central dos Estados Unidos. Trigo na primavera e trigo no inverno. Na região norte, o trigo de primavera. Na região mais central, o trigo de inverno. O Cotton Belt, que é o do algodão, muito significativo. O Green Belt, que é hortifruti granjeiros no entorno das grandes cidades. Dry Belt, fruticultura irrigada na Califórnia. E a gente tem o quarto maior rebanho bovino do planeta. Crescimento da associação de culturas, de parcerias entre culturas. E os Estados Unidos é isso daí, tá, galera? Uma produção monstruosa. A gente vai ver que é o contrário dos Estados Unidos. O contrário da Europa, bem diferente da Europa. Vamos dar uma olhada nas características da Europa? Predomínio de pequenas propriedades. A gente acabou de falar que nos Estados Unidos é predomínio de grandes propriedades. Já na Europa, pequenas propriedades. Uso de rotação de culturas. Então não tem tanta monocultura lá não. Então tem vários processos que são importantes, inclusive para o solo, a rotação de cultura. Alta modernização e ganhos de produtividade. Muito dinheiro investido, então, claro, ele é muito moderno. Pequenos territórios e alta densidade demográfica, que encarece o preço dos alimentos. Então, na Europa, o preço do alimento, galera, é caro, não é barato não, é carinho. Diferentemente, por exemplo, do Brasil. Claro que todo um sistema que leva a ser caro, tá? Lá também, assim como nos Estados Unidos, tem muitas políticas protecionistas que, inclusive, são ruins pra gente, né? Que somos grandes produtores de alimentos. Na Europa, a França é o maior produtor agrícola da União Europeia. A França é muito importante nesse contexto de produção. Os produtos em destaque na França são trigo, cevada, beterraba, batata. No sul, você tem uvas e frutas cítricas. Mesmo assim, mesmo sendo o grande produtor da Europa, dependem da importação de alimentos. Olha como são as coisas. Na Europa você tem um PAC, Política Agrícola Comum, que é muito importante, que desde 62 pauta ali as características gerais dessa política agrícola dos países da União Europeia. O objetivo: modernizar, incentivar o setor, tornar mais competitivo. Tem um acordo muito significativo para sair do papel aí com o Mercosul, entre Mercosul e União Europeia, que não saiu do papel recentemente, porque o Brasil foi acusado de não respeitar questões ambientais. Isso é muito delicado, muito complicado, infelizmente. É uma coisa que a gente precisa levar mais a sério e, recentemente, nos últimos anos, desde há um bom tempo, o governo brasileiro não leva a sério, e eu digo os governos, os últimos governos, não levaram tão a sério. Isso impediu que o acordo de fato saísse do papel, um acordo que estava sendo costurado há mais de 10 anos e acabou não saindo do papel, mas a perspectiva é que nos próximos anos esse acordo possa potencializar as exportações agropecuárias brasileiras, tá? Vamos falar dos países em desenvolvimento para a gente finalizar essa terceira parte e dar uma parada nessa revisão. China, modernização agrícola, fazia parte do programa de modernização de Deng Xiaoping, onde teve o fim das comunas, a criação da propriedade privada no campo. O pessoal acha, pô, a China é um país socialista, né? A terra lá é só do governo. A gente teve já um bom tempo, tá, galera? A criação, na verdade, da propriedade privada no campo, que potencializou o campo na China. Você imagina a população de mais de 1 bilhão e 350 milhões de habitantes. Muita gente pra... E como você vai alimentar toda essa população? Você tem que produzir bastante. E a China é um dos grandes produtores de comida do planeta, mas também é um grande importador, inclusive do Brasil, tá? Uma modernização crescente, forte investimento em pesquisa, emprego. Só para ter uma ideia, na China se empregam 300 milhões de pessoas no campo. É bem mais do que a população brasileira, que está em torno de 215 milhões de habitantes. Os principais destaques: planícies orientais, rios e solos favoráveis. O solo de Loess é um dos principais solos no planeta, um dos mais produtivos solos do planeta, tá, galera? Então, nas planícies orientais, você tem rios e solos que são bons. Isso ajuda muito essa produção agropecuária do nosso querida China. Destaque na produção: trigo, o arroz, né, como todo mundo mais ou menos imagina, aves, porcos, tudo são grandes destaques na produção alimentar dentro do território chinês. A Índia, segunda maior população do mundo, vai se tornando a primeira e não vai demorar muito tempo. O único dos BRICS a ter a maior parte da população no campo. Sim. Professor, mas o que são os BRICS?
Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul são países emergentes com destaque e buscam protagonismo no cenário internacional nos últimos anos. Desses países, só a China, só a Índia, melhor dizendo, tem a maior parte da população ainda no campo, tá? Tem mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, daqui a pouco passa a China, porque o crescimento demográfico da Índia é mais acelerado do que o chinês, que está cada vez mais desacelerado o crescimento demográfico da China, tá? Grande produtor agrícola, mesmo assim passa por grandes problemas, graves problemas de abastecimento a Índia. Hoje a agropecuária emprega 600 milhões de pessoas, ou seja, o dobro do que emprega no território da China. É muita gente vivendo da agricultura e da pecuária dentro da Índia, tá? Na Índia, você tem um processo contínuo nos últimos anos de modernização. Você tem, e isso, claro, traz uma redução da dependência externa de alimento e aumenta a produtividade, já que a tecnologia é muito importante nesse contexto. Ao mesmo tempo, você tem problemas, tá? Que problema? Áreas ainda muito rudimentares na produtividade, na produção agrícola, infelizmente. Uso indiscriminado, sem controle de agrotóxicos, já que a legislação é muito permissiva, pior do que a brasileira. Problemas de logística entre armazenamento, transporte, você tem uma situação muito delicada lá nesse setor logístico dentro da Índia, tá? Quais são os principais destaques, pontos positivos aí? A pecuária, um grande destaque, a produção, obviamente, de arroz, de trigo, de batata, de chá, milho e cana também tem grande destaque, ultimamente, na produção indiana. Sistemas agrícolas, galera, falar do plantation, que a gente indiscriminadamente utiliza em várias áreas mais pobres do mundo, foi muito utilizado no Brasil durante muito tempo, desde o século XV foi introduzido aqui em várias áreas colonizadas pelos europeus. Marcante no período do colonialismo e do neocolonialismo, seja no continente americano, também no continente africano e asiático, ainda hoje persiste em grande parte do mundo em desenvolvimento, infelizmente. É um sistema que tem como característica ser latifúndio, ou seja, grande extensão de terra na mão de poucas pessoas de uma mesma família, monocultura, o que vai prejudicar o solo, então é uma mesma prática, um mesmo tipo de produto que é sempre plantado, mão de obra escrava ou em trabalho análogo à escravidão, que é muito comum inclusive em países como o Brasil, e barata, que não se precisa de grande qualificação para se trabalhar, gêneros tropicais voltados aí para exportação. Você vê como são as coisas. Tem alguns exemplos, a cana-de-açúcar no Caribe, no Brasil, cacau na África, no Brasil também. São gêneros onde você tem ali, infelizmente, um trabalho contínuo de um plantation muito comum. Sistema agrícola, roça ou cultura itinerante. Como o nome diz, itinerante não para no mesmo lugar. Utilizado ainda na África e na América Latina, principalmente para o cultivo de subsistência. O que é subsistência, professor? Sobrevivência, tá? Mandioca e milho são grandes exemplos desse sistema de cultura que tem como característica a utilização do fogo para limpar o terreno, não utilização de adubo, rápido desgaste do solo, o agricultor deixa a terra para procurar outro local quando o plantio, quando o solo já está degradado. Então ele gera uma perda de solos muito significativa. Nós temos também um sistema de rotação de culturas que é significativo. Ó. São técnicas que alternam culturas em uma mesma área ao longo dos anos, muitas vezes utilizando leguminosas. Tá? Esse é um sistema interessante, até porque ele preserva mais o solo. Agricultura de jardinagem, praticada lá no Sudeste Asiático, como característica tem a utilização de mão de obra abundante, irrigação, uso de curvas de nível e de sistema de terraceamento para evitar inclusive o deslizamento de terra, alta produtividade. Nossa, professor, utiliza muita mão de obra e tem alta produtividade? Sim, sim, até porque é um sistema muito bem desenvolvido já há milhares de anos no Sul e Sudeste Asiático, tá, galera? Destaque para a produção de arroz nesses alagadiços, nesse sistema de terraceamento e também em curvas de nível. E aí a gente dá uma parada nessa parte aí da agropecuária. Deixa eu voltar aqui com vocês. Já é 8 da noite, né? E a gente ainda tá aqui nessa live aí falando com vocês. Pessoal, a gente vai dar uma parada aqui, porque são muitos assuntos, obviamente, como eu falei para vocês lá no início, a gente levaria muito tempo para falar de tudo. Mas, ó, é bacana pensar no clima, as questões climáticas são significativas, dá uma olhada, dá uma pesquisada, dá uma lida em alguma coisa, nas questões de meio ambiente, Guerra Fria, com todo esse contexto de guerra da Ucrânia, de OTAN, de nova Guerra Fria que está se desenhando ali entre Estados Unidos, a União Europeia junto com os Estados Unidos, obviamente, mas a Rússia, a China do outro lado, contextos delicados nesse xadrez geopolítico internacional. É claro que a gente tem que olhar para o nosso país as características da agropecuária, as características ambientais, as características políticas, econômicas que se desenvolvem no Brasil. É importante pensar na população, na demografia, nos aspectos gerais, nos organismos internacionais, como é o caso da ONU, na geografia das religiões, até porque muitas vezes se interliga com a geopolítica do terrorismo, situações que envolvem terrorismo, no Oriente Médio, na produção de petróleo, já que a gente teve um aumento significativo do preço do petróleo no meio da pandemia, em questões que envolvem a pandemia,
porque não tem como não falar de pandemia. Não falou no ano passado, galera, porque, como eu disse para vocês no início, você tem um tempo a trabalhar as questões e esse tempo nem sempre é hábil para um acontecimento marcante no ano, você trabalhando naquele ano. Mas é bem provável que a gente tenha alguma coisa nesse sentido, então fica ligado, tá? O bicentenário da independência brasileira pode ser trabalhado. Então tem muita coisa interessante que pode ser trabalhada, tensões no mundo, pô, tem coisa pra caramba. É claro que não dá pra gente falar de tudo aqui, mas o que dá pra falar pra vocês é deixar uma mensagem positiva. Acredite em você, tá? Acredite que você tem potencial, sabe que tá todo mundo a pandemia foi prejudicial para todo mundo, então você tem capacidade e pode chegar onde você quer. Você precisa acreditar em você, então acredite em você, acredite que você vai fazer um bom ENEM, que as coisas vão dar certo, que o pensamento tá positivo para você. Galera, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aquele convite para você, se inscreve aí no canal. Prometo que vou trazer mais coisa bacana, vou trazer mais conteúdo. Prometo que vou me dedicar mais ao canal para trazer muita coisa legal para você. Deixa seu like aí, dá essa moral pra gente aí, pra gente poder chegar a mais gente. E em breve a gente volta trazendo mais coisa para você, trazendo mais geografia pro seu dia a dia. E obviamente, né, torcendo para que esse ENEM seja um ENEM inclusivo, que possa abrir as portas e melhorar nosso país, que nosso objetivo é que a educação, de fato, ela seja de qualidade e que a gente tenha alunos protagonistas no nosso dia a dia. Obrigado, eu fico por aqui, agradecendo. Agora tem que trabalhar mais um pouco, né, galera? Brigadão, fui, vou nessa aí. Até a próxima. Vou encerrando por aqui. Tchau, tchau, galera.